Diga glória a Deus. Tendo Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 1, amém? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Diga para o seu irmão: veja, para que ninguém te engane, principalmente você. Porque se há alguém mais perigoso do que o diabo para enganar alguém, é o nosso eu, que toda hora milita contra nós. Pastor, onde está aí? Gálatas capítulo 5 diz que a carne milita contra o espírito. Amém? Então tenha cuidado com o seu eu, com a sua carne, tá bom? Veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Grife isso. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, o 10, trair e odiar uns aos outros. Traição, ódio, escândalo. Vocês entendem o que está acontecendo? Vocês veem o que acontece em torno? Então veja. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsas profecias, falsos ensinamentos. Diga, falsos ensinamentos. Amém? Entende? E por se multiplicar a iniquidade. Quem percebe a iniquidade? Não está se multiplicando cada dia mais? O amor se esfriará de quase todos. Olha que coisa. De quase todos o amor se esfriará. Que amor é esse? O amor ágape, o amor de Deus. Aquele, porém, que perseverar até domingo que vem, não é isso? Não? Até quando? Até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho. Será pregado qual evangelho? Este. E não outro evangelho. Este evangelho será pregado. Alguns dizem assim: mas pastor, o evangelho está sendo pregado no mundo todo. Agora aqui, nós estamos sendo vistos pelo mundo todo, mas nem todo mundo está assistindo. Imagine que esse evangelho tem que ser pregado no mundo todo. Não é o falso evangelho, não é o evangelho do engano, mas esse evangelho. Amém? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, num lugar santo. E Daniel falou isso lá em capítulo 9, 27 de Daniel em diante. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa.
ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Isso foi previsto lá em Daniel 12, diga Daniel 12, anote aí do lado. Também está previsto lá em Apocalipse capítulo 7, para quem não sabe. Anote também. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, quem nota que o tempo tem abreviado? Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão o que, pessoal? Falsos cristos. Nós falamos primeiro dos falsos profetas, agora falsos cristos, e falsos profetas operando grandes sinais, grife aí, grandes sinais, e prodígios. O evangelho hoje está marcado por isso. Fanfarrões do evangelho que pregam besteira, ensinam heresia e curam e fazem milagres e prodígios, e o povo, as multidões se aglomeram. Sim ou não? É ou não é verdade? Então, tenha cuidado com esses sinais aí miraculosos, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E tem enganado, gente. Como tem servo de Deus aí enganado, ludibriado pelo inferno, porque vê os sinais, vê as curas, vê coisas assim e acha que aquilo ali é a manifestação de Deus. Diga comigo bem alto: nós não vemos Deus dissociado, afastado do seu caráter, da sua palavra. Então, lá em Jeremias capítulo 23, não abra, só para você entender, ele diz assim pelo profeta Jeremias: o profeta que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem sonho, conte-o como um sonho, mas o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quando você ouve, mesmo uma pessoa que faz milagre, prodígio, mas ela prega uma palavra que não é verdadeira, é falso profeta, é falso Cristo. Quem está entendendo isso? Se ele disser que é profeta, é falso. Se ele disser que é o Cristo, é falso. Porque Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entendeu até aqui? Muito bem. E aí diz: vede, verso 25, que vos tenho predito. Ou seja, isso está sendo avisado, ó. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Muitos dirão: olha, ele está ali, naquela igreja A, naquela B, naquela C. Não, não acredito nisso não. Eu vou lhe mostrar como é que Jesus vem. Porque assim como um relâmpago, sexta-feira nós falamos do vento, da brisa suave, a voz de Deus. Agora nós falamos de Jesus, o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor. Ele compara o relâmpago. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, não é até o Ocidente, é até no Ocidente se vê. A claridade, a luz faz assim, ó. Todo mundo está vendo, de uma vez só. Não é a coisa, não, é de uma vez. Amém? E aí, esse efeito sonoro que eu faço é para o pessoal da rádio entender, viu? Porque vocês estão me vendo, mas eles não estão. Presta atenção. É isso que o pastor tem que aprender aqui, para passar a palavra. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Daniel previu isso em capítulo 7, verso 13, e lá em Apocalipse, João escreveu no capítulo 1, verso 7.
Isso também foi previsto por Isaías 13, verso 10, e Ezequiel 32, verso 7. Tudo que eu estou dizendo aqui. Quer dizer, às vezes a gente lê o Novo Testamento pensando que as palavras do Novo Testamento eram palavras escritas naquele exato momento, mas não. Na verdade, era a lembrança da lembrança do que foi falado. Eles já tinham uma revelação do que havia sido dito pelos profetas, e agora eles estavam levando a igreja a terem essa revelação e a entenderem o que Isaías falou, a entenderem o que Ezequiel falou, a entenderem aquilo que era sombra do que iria acontecer. Agora eles estavam mostrando, ó, Isaías previu, Ezequiel previu, Daniel previu, e agora eu estou falando em nome de Jesus Cristo para que você entenda. Amém? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Escolhidos. Quem quer ser um escolhido do Senhor? O critério é santidade para ser escolhido. Viu? Quem quer ser escolhido? Quem quer ser santo? Santidade quer dizer o quê? Separação do pecado. Amém? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então nós temos visto tanta coisa, tanta pregação doida, tanto falso profeta, tanta gente fazendo milagre. Nós temos visto tanta coisa aí, né? Os reinos lutando entre si, os países aí decretando guerra um contra o outro, e uma briga na parte econômica, na parte social, as pessoas foragidas do Irã e de outras nações, e saindo de um canto para o outro, e sendo barrada a passagem delas, ou os Estados Unidos agora querendo erguer um muro para o pessoal do México agora não passar para lá. É tanta coisa acontecendo no mundo, e aqui no Brasil também, e tem muito servo de Deus que não está percebendo tudo isso. Mas ele diz: quando vir de todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Quem está percebendo as portas? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Amém ou não? Agora eu queria fazer um parêntese aqui no 36. Já eu mando você sentar, que eu sei que você está cansado, né? Quem está cansado aí? Ninguém, glória a Deus. Mas presta atenção. Ele disse que as pessoas, elas não saberiam o dia, nem os anjos do céu. E aqui diz assim, ó: nem o Filho, nem os anjos, e nem o Filho, senão o Pai. Mas nos Estados Unidos houve um pastor chamado Jim Jones, que ele reuniu mais de 5.000 pessoas, e aí é o perigo de quem ouve falso profeta. Entende isso ou não? É o perigo de quem idolatra homens, de quem serve aos homens e não serve a Deus, de quem não conhece a palavra, porque bastava esse versículo aqui. Leia comigo o 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mas o Jim Jones disse que o sinal ele já tinha, e que o Senhor estava voltando, e que a forma de arrebatar a igreja, da igreja subir, seria tomando veneno. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E aí, ele e mais 5.000 pessoas ingeriram veneno, e foram todos eles para o inferno. Por quê? A Bíblia diz que os que praticarem o suicídio, né, tirarem a sua vida, não herdarão o reino dos céus. E o diabo usou Jim Jones para ensinar o errado, e o povo foi no errado. Imagine que o povo foi e errou, e morreu. E quantos Jim Jones estão espalhados aqui no Brasil e no mundo todo? Uns com boné, outros com chapéu. Eu estou dando só as, entendeu? Outros careca, outros com cabelo. Eu não vou falar nome para não levar processo. Mas vocês são inteligentes? Quem é inteligente aí? Levanta a mão.
Se eles soubessem esse versículo 36, eles tinham dito: não, nem o filho nem os anjos, quanto mais você que é o comedor de feijão, só o pai que sabe. Amém ou não? 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Se você quer saber como é que foi no tempo de Noé, Gênesis capítulo 6. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ninguém vai estar esperando, vai estar todo mundo aí se divertindo, esse evangelho gospel, essa coisa muito libertina, e de repente, como um relâmpago, no Oriente e no Ocidente, ou seja, do Oriente até o Ocidente, pá! E aí fica um monte de gente. Quem está entendendo? E o verso 39, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixará a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém ou não amém? Terminando o capítulo, para você dizer que leu um capítulo hoje da Bíblia. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Fiel e prudente. Duas coisas interessantes. A quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Grife a palavra hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso é um inferno. Muitos hipócritas serão lançados do inferno. Entendeu? Muitos fariseus, uma liderança enorme de hipócritas serão lançados lá. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração em nome do Senhor Jesus. Diz amém. Pode assentar. Quando o Senhor voltará? Diga: quando o mundo, diga bem forte, quando o mundo não estiver esperando. Quando o Senhor voltará, a pergunta se repete. Diga: quando as pessoas estiverem dormindo. Tem muita gente dormindo. Quando nós lemos a ceia em Coríntios 11, 23, no final do texto da ceia diz que todos aqueles que comiam e bebiam indignamente, comiam e bebiam para a sua própria condenação. Quem lembra disso? E aí diz assim: e estes que comem indignamente, comem e bebem para a sua condenação, não discernindo o corpo de Cristo. E tais fostes alguns de vós, né? E ele diz lá: alguns que dormem, outros que estão o quê? Doentes, e até aqueles que estão mortos. Ele fala do Espírito. Então, percebam uma coisa: Jesus virá quando as pessoas estiverem pensando que Ele não vem. Ele virá quando as pessoas estiverem dormindo. Eu nunca vi uma igreja tão adormecida quanto a igreja do século 21, de 2017, século 21. Eu não vejo uma igreja tão adormecida como essa. Uma igreja que tem o adorno do conhecimento, uma igreja que tem os meios de comunicação, que tem Bíblia na mão, que tem toda uma infraestrutura para buscar o conhecimento, mas é uma igreja desprovida,
uma igreja indouta, incauta, uma igreja fria, uma igreja laodiceana que busca apenas o dinheiro, uma igreja que não está atrás e não espera o Jesus de Nazaré, que disse: eu vou, mas voltarei. E essa igreja fria, essa igreja carcomida pelo tempo, essa igreja que está dormindo, ela não consegue entender o que se passa. Quando o mundo estiver sonhando, pedindo paz, e hoje o que você vê são as pessoas chorando e pedindo paz. Você vê a avassaladora situação financeira do mundo, então as pessoas estão matando umas às outras por causa de comida, de dinheiro e de tudo isso. E todo mundo quer paz. Agora mesmo, no Espírito Santo, lá em Vitória, a polícia militar está parada. E conta-se aí, talvez, já mais de 100 pessoas mortas. No Rio de Janeiro também. E não duvide, isso vai se espalhar pelo Brasil, sabe por quê? Porque a situação econômica é do país. E nós estamos entregues às baratas, porque roubaram a nação, sim ou não? E todo mundo quer paz, irmão. Quem não quer paz? Quem não quer tranquilidade? Quando o mundo estiver sonhando a respeito da paz, segundo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, o mundo estaria esperando pela paz nessa hora. Quando o mundo estiver vivendo em meio aos prazeres, à luxúria. Hoje, irmão, é muito mais fácil tudo. É muito mais fácil tudo. Você tem acesso a tudo. Em segundos você tem acesso a qualquer coisa que você queira fazer ou pecar. Não é verdade? Então nessa situação, a vinda do Senhor acontecerá. Como eu disse, é como um relâmpago. Será repentina. Diga, será repentina. Vai ser tão rápido que ninguém vai entender o que está se passando. Uma coisa inesperada. E vai causar medo para muitas pessoas. Mas não para aqueles que estão aguardando o Senhor com ansiedade. Não para aqueles que estão assemelhados a Cristo. Segundo o livro de Mateus, capítulo 25, fala de 10 virgens, 5 nécias, loucas e 5 prudentes. Haviam 5, ou seja, metade daquelas virgens estavam esperando o noivo. Então há um número de pessoas, há uma quantidade de pessoas em meio a todo esse falso evangelho, no meio desses falsos profetas, desses falsos cristos, no meio dessa confusão mundial, no meio de toda essa inconstância das pessoas, em meio a essa frieza, em meio a toda essa situação que a igreja enfrenta agora, de apostasia. Em meio a tudo isso, existem pessoas que são chamados por mim de remanescente de Deus, que estão alertas, que estão vigiando, que estão compromissados com a verdade, que estão acordados, que estão aguçados, que estão olhando para o alvo que é Cristo, que não estão olhando para trás, que não estão olhando nem para a direita e nem para a esquerda, mas estão olhando para o alvo, que estão ali sabendo muito bem do que se passa, porque tem conhecimento, sabedoria e fé, e tem discernimento de tudo que se passa. Essa é a igreja que vai subir. Diga, tem que ser eu, porque eu tenho que ser assim. Irmão, mas a palavra aí é que nós deveríamos estar particularmente vigiando, sim ou não? Foi isso que ele nos ordenou. Abra aí no verso 45. Perdão, não é o 45, é o 44. Por isso ficai também vós apercebidos. Amém? Fique apercebido.
porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Verso 42, leia comigo em voz alta. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E aí, por que devemos vigiar? Quem quer saber por quê? Levanta a mão, diz. Primeiro motivo, eu acabei de ler, porque Deus ordenou. Ele não mandou vigiar? Diga para o seu irmão, ele mandou você vigiar? Então vigie. Vigiar o que, pastor? Vigiar tudo. A língua, o pensamento, os olhos, as atitudes, o coração. Vigie. Por que vigiar? 44 diz: porque a hora da sua vinda é desconhecida, e se eu não conheço a hora, eu tenho que estar remindo o tempo. Outro dia eu perguntei a um cidadão: você quer receber Jesus? Ele está afastado. Ele disse: olha, pastor, eu não estou preparado. Eu disse: quem está te perguntando se você está preparado? A gente não vai receber Jesus quando estiver preparado. Quem está entendendo isso? Você não recebe Jesus porque você está preparado. Na verdade, você recebe Jesus porque a sua vida está um caos, está de perna para o ar. Quem vai ajeitar a casa, que é teu coração, é Ele, é o Espírito Santo. Então não pense que você tem que estar preparado para aceitar Jesus. É despreparado mesmo que você tem que aceitar. Porque quem vai te preparar ao longo dos dias, dos meses e dos anos, até a volta dele, é Ele. A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados até chegar a sermos como o dia perfeito, meio-dia. Então há uma preparação, mas essa não é nossa, é de Deus. Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições humanas de me preparar para isso. Não sou capaz de entender sem o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo não vai entrar na minha vida se eu não receber o Filho. Então eu tenho que receber Ele, para que através dele eu receba o Consolador, o Convencedor, o Ensinador, chamado Espírito Santo. Amém? Então quem não recebe o Filho, não recebe o Pai, e por conseguinte não recebe o Espírito. Aí eu vejo muita gente, vem e vai, e diz: não, mas só quando eu estiver pronto. Que mulher já ouviu isso do marido? Não, só vou, vai você, quando eu estiver pronto eu vou. Quem já ouviu isso de um filho, de uma mãe? Quando estiver pronto eu vou. Minha irmã, meu irmão, não tem esse dia. Não existe isso. É Deus que vai preparar você ao longo do tempo. Amém? Então receba, diga para o seu irmão: receba Jesus. Essa é a nossa função, recebê-lo. Aí ele diz assim, ó: porque devemos vigiar? Porque quem vigia, abre em 1 João, capítulo 3, primeira epístola. Vede, verso 1: que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de quem? De Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo que tem nele essa plena confiança, faz o quê? Se suja ou se purifica? Todo que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Então, por que eu devo vigiar? Porque vigiar produz santificação. Quando eu estou vigiando, eu não peco. Quando eu estou vigiando, eu não caio. Quando eu estou vigiando, o inferno não consegue me ludibriar, me enganar, me cegar. Entende isso? Então eu tenho que estar vigiando justamente para não ser levado na onda do vai e vem de Satanás, dos ventos de doutrinas doidas, imundas que estão sendo disseminadas na igreja. Eu tenho que estar vigiando com pelo menos os 4 primeiros dons do Espírito Santo. Quais são? Diga comigo: sabedoria, conhecimento, fé e discernimento.
Eu tenho que ter pelo menos esses 4. Pastor, eu ainda não falo em língua. Deixa a língua para depois, você já tem uma língua tão grande. Não se preocupa com ela não, que ela vem. Quando você menos esperar, você fala em língua. Foi assim comigo, vai ser assim também com você. A nossa preocupação é entender as coisas de Deus. A minha preocupação como pastor é fazer você entender as coisas de Deus. É que você compreenda as coisas de Deus. É que você tenha discernimento das coisas de Deus. Então, diga comigo, vigiar produz santificação. Diga, vigiar produz santificação. Mais uma vez, vigiar produz santificação. E porque produz santificação, nos faz viver o serviço ativo e não passivo da obra. Quando eu vigio, eu me santifico. E quando eu me santifico, eu tenho necessidade de ser corpo ativo e não corpo passivo. Eu sou um corpo ativo, eu funciono. Deus pode me usar porque eu estou em processo de semelhança a Ele. Eu estou sendo assemelhado a Ele. Tem gente que diz que o corpo de glória será recebido quando houver o arrebatamento. A igreja vai subir e receber o corpo de glória. Eu quero ser um pouco audacioso, ousado, presunçoso, jactancioso eu não vou botar, mas presunçoso eu vou botar. E talvez muitos teólogos e pastores digam, não, você está aumentando o negócio, você está falando besteira. Tomara que eu não esteja. Mas eu aprendi desde pequenininho, metanoia quer dizer mudança. E ninguém muda num piscar de olhos. Então, o corpo de glória, o processo de glória, o revestimento da glória, começa aqui e agora. Quem entendeu isso? Nós somos processados pelo Espírito, somos trabalhados pelo Espírito, somos todos os dias, o Senhor investe em mim, em você, para que a gente alcance a glória. Deus não está investindo em você essa noite aqui com essa palavra, para que você saia daqui do mesmo jeito, mas para que você saia aqui transformado, para que você suba mais um degrau, para que você seja transladado do reino das trevas para o reino da luz, para que você tenha base e fundamento de um evangelho vivo e não morto, para que você não se meta com aquilo que é infernal, para que você perceba as coisas de Deus. Então, por favor, não pense que você vai receber um corpo de glória quando for arrebatado. Imagine que este corpo tem que ser glorificado. Imagine que essa carne que você tem, ela tem que ser para a glória de Deus. Porque quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é espírito e vida. Então, quando nós conhecemos o Senhor, já neste corpo, já nesta carne, não esperando pela outra vida, nós já devemos viver a glória. Já devemos ser motivo para a glória, até porque Ele nos criou para a sua glória. Ele não nos criou para que nós fiquemos o tempo todo aí, sabe, esbarrando com as palavras e com as atitudes, mas para que as pessoas vejam Deus em nós. Quem sabe disso? Quando você vê Noé, você vê a glória de Deus. Quando você vê Elias, você vê a glória de Deus. Quando você vê Eliseu, você vê a glória de Deus. E quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Deveria ver também a glória de Deus. Amém? E aí diz, olha, por que vigiar? Diga, por que vigiar? Diga, vigiar produz no tempo de Deus, chamado Kairos, ganho e não perca. Quando eu vigio no tempo de Deus, existe dois tempos. Diga, existe dois tempos: o tempo de Deus, chamado Kairos, e o tempo do homem, chamado Cronos, que é esse aqui do reloginho que você usa. Muitas vezes no tempo de Deus, você não imagina como, mas Deus, ele é imediatista. E você imaginando no tempo do homem, o homem sempre está postergando o tempo. Então quando Jesus te chama para recebê-lo, você diz, não, domingo que vem eu vou pensar a semana toda, domingo que vem eu tomo uma decisão. Você postergou.
Mas no tempo de Deus diz assim, ó: se hoje, não é amanhã nem domingo, hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então eu não posso pensar, se eu quero receber o Senhor, eu não posso pensar no meu tempo, mas no tempo dele. Eu não posso dar tempo para mim ficar debaixo de maldição de pecado, porque o amanhã pode não acontecer, e é por isso que hoje eu tenho que remir o tempo, porque Jesus pode voltar agora. E se Jesus voltar agora, parece aquele vídeo, né? E se Jesus, eu vou segurar a Bíblia, aí se lasque quem vê a Bíblia caindo. E se Jesus voltar agora, você está pronto? Teve gente que ficou com medo. Irmãos, uma vez aqui nessa igreja, eu me ajoelhei atrás do púlpito, estava a luz apagada, e eu fiquei em silêncio, ficou todo mundo correndo na igreja me procurando. Teve gente desesperada, teve gente que chorou. Eu disse: ah, meu Deus, lembrei das palavras de Jesus: até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Porque tanto tempo Jesus passou, ensinou, e as pessoas não guardam. É ou não é? Querido, o tempo é o tempo de Deus, não o seu. Você está sendo egoísta, você está sendo louco, você está sendo insano, você está maluco mesmo em pensar que Deus está preso ao seu tempo e que Ele vai esperar por você. Ele não vai esperar por você. A qualquer momento Ele virá. Amém ou não? Pergunta para o irmão: você está pronto para a volta de Jesus? Porque vigiar nos faz guardar de sermos pessoas ruins. Quando eu vigio, eu deixo mal. Quando eu vigio, eu deixo coisas que me prendem ao mal. Eu deixo relacionamentos que me prendem ao mundo. Quando eu vigio, eu penso e eu começo a refletir em coisas que são do sobrenatural e não do natural. Quando eu vigio, eu sou capaz de conciliar-me com Deus e não com o mundo. Quando eu vigio, irmão, eu tenho percepções que não são humanas. Então vigiar é muito importante, principalmente para quem espera o Senhor. Amém? Diga assim: eu tenho que ser semelhante àquelas virgens prudentes. Lá de Mateus 25, diga: eu tenho que ser semelhante ao lavrador que espera pacientemente o fruto da terra. Se você ler a carta de Tiago, apóstolo de Cristo, no capítulo 5, versículo 7 e 8, ele fala desse lavrador. Aquele lavrador, ele está lá pacientemente esperando o fruto da terra. Ele plantou e agora espera. Você aceitou Jesus? Quem aceitou Jesus? Levanta a mão. Faz assim, como se estivesse numa festa. Quem espera Jesus está festejando. Pois como você aceitou, você plantou. Quando você plantou como um lavrador, agora espera o fruto da tua plantação. Espera que Ele está voltando. Mas por favor, não diga que aceitou Jesus e não está esperando. Porque naquele dia muitos dirão: ah, Senhor, mas eu não estava esperando que fosse agora. Quantos crentes vão ser achados dentro de motel, meu irmão, se prostituindo, adulterando? Quantos crentes ouvindo música do mundo? Quantos pastores mentindo para as suas ovelhas? Apóstolos, bispos, sei lá o que estão inventando é tudo agora. Eu quero que me chame de obreiro, pelo menos. Mas se não quiser, não me chame de nada, eu tenho um nome. Eu não estou preocupado com o título. Eu só quero ser salvo. Importa que Ele cresça e que eu diminua. A Ele é a glória, a mim não. Os homens estão buscando a sua glória. Eu estou buscando a glória de Deus. Nós temos que esperar por aquele que vem. Se aceitamos Jesus de verdade, agora a nossa função de verdade é esperar aquele que nós aceitamos. Você está esperando mesmo de verdade? Você está remindo o tempo? Você está vigiando? Pergunta para o seu irmão: você está vigiando, irmão? Olha, no meio de, diga comigo, falsos boatos, falsas testemunhas,
falsos caminhos, falsos cristos, falsos apóstolos, falsos irmãos, falsos mestres, falsos profetas. Eu pergunto, você está esperando mesmo Jesus? Aquele que espera vai ter que esperar até o fim, sendo fiel, amém? Porque do lado de fora só haverá perdição, mas lá dentro, quando nós subirmos para as bodas, haverá cântico de glória. Lá dentro espera o pai com amor receber os seus filhos, espera o noivo receber a noiva. A cena é gloriosa, irmão, você não sabe quanto. A glória vindoura vai ser maravilhosa, irmão. Mas não há desculpas para ninguém, porque todos ouviram o chamado, sim ou não? Hebreus 3:7, eu acabei de falar, todos ouviram. Lá em Apocalipse 3:20, por favor, abra. Eu passo a mão na cabeça de todos quantos amo. Tá certo ou não a leitura? Não. Ah, bom. É que tem tanta gente que gosta daquela pregaçãozinha mel com açúcar, né? Hã? Mas aqui não diz que ele passa a mão. Que interessante, né? O pessoal que está esperando esse Jesus. Gente, quem vai vir não é o Jesus que abriu o braço para ser pregado na cruz. O que vai vir é aquele que vai vir como um relâmpago. Ele vai vir com poder e glória, muita glória, sobre as nuvens. Ele vai vir como juiz e vai levar o povo arrebatado para a sua instância jurídica, o tribunal chamado Tribunal de Cristo, amém? E vai galardoar a igreja que vai ser arrebatada. Não serão muitos, mas vai galardoar os que forem, uns mais, uns menos, dependendo do que fizeram ou o que deixaram de fazer. Entende isso? Então, quando ele diz assim, uma tradução diz eu castigo, a outra diz eu repreendo. Fique com a sua tradução aí. Aqui a minha diz, eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Faz rápido o que você tem que fazer, irmão. Se corrige agora, seja diligente e te arrepende. Não fica deixando para depois, não, é agora. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu queria mostrar isso aqui da seguinte forma. Vem cá, meu filho, por favor, me ajuda aqui. Quando você está dormindo, alguém vem e te acorda, sim ou não? Por favor, está limpinho o chão, deita aqui para mim. Fica assim deitadinho, com a barriga para cima. Isso. Mais para lá um pouquinho. Isso, eu não vou te derrubar não. Hoje não. Mas também não tem nenhuma passagem da Bíblia que dê para gente derrubar. Só se eu vou falar do crente que cai. Mas não é hoje não, viu? Você imagina que quando uma pessoa está dormindo, alguém chega e faz assim, ó, acorda. Não é verdade? Quando ela está morta, por mais que se faça assim, ela não volta. Por isso que ele disse, eu vim para dar vida e vida abundante. E é certo que com ele morremos, também será certo que com ele ressuscitaremos. Então, ele veio dar vida aos mortos. Um dia ele ressuscitou um homem chamado Lázaro. Agora, ele ressuscita a você e a mim, por meio do Espírito Santo e da palavra. Então, ele está dizendo, estou à porta. Aqui está o coração do homem. O que é que ele faz? Bate. Se o coração se abre,
este homem é ressuscitado para a glória. Quem entendeu? Se o coração não se abre, continua lá dormindo ou morto, e não ressurge para a glória. Obrigado, meu filho. Não ressurge para a glória. Tem muita gente que está dormindo ou morta, mas não ressurgiu para a glória. Mas Jesus está batendo na porta do coração. E aí, não há desculpa. Diga, não há desculpa para ninguém. Há duas portas abertas, a do céu e a do inferno. Qual que você quer entrar? A que vai entrar mais gente é a do inferno. Indubitavelmente. Ela é larga, espaçosa e por ela muitos irão entrar. A Bíblia diz. Estreita é a porta e o caminho que leva à salvação. É difícil. E por lá muitos poucos passarão. Muito pouca gente. Você quer ser um deles? Sim? Então anuncie, se afirme, esteja preparado, esteja seguindo Jesus, seja paciente e firme até que Ele volte. Lá em Tiago 5,8 fala sobre paciência. Até que Ele volte, irmão, esteja firmado. Você não pode brincar com o Evangelho, não. Jesus está voltando, você não pode ficar dormindo aí. A Bíblia diz, diga, a Bíblia diz: 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Marido e mulher. Um diz, eu só vou se você for. O outro diz, não, mas eu é que vou se você for. E no dia lá, só vai o que se converteu. O frio, o desviado não sobe. Então a gente tem que tirar essa coisa emblemática, religiosa ou sentimental, afetiva, emocional, de que eu só vou se você for, eu só vou se você for. Não, irmão, salvação é individual, também é intransferível. Não adianta você pensar que filho de peixe é peixinho. Os nossos filhos vão ter que se converter também. Amém? Então estarão 2 e um sobe e outro fica. Isso é uma regra? Não, isso aí é uma profecia. Para que você entenda, se você está do lado de alguém e está confiado, porque ao lado de alguém você se acha seguro, que a sua segurança seja o Senhor, seja uma consciência pura e santa e agradável a Deus. Amém? Por favor, feche a sua Bíblia, abra o seu coração. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.